Pronto. A aula agora já está sendo gravada, tá? Então, hoje, a nossa aula, ela vai ser o quê? Qual vai ser a ordem das questões aqui? Primeiro, a Bianca e a Maria Eduarda, elas vão apresentar o seminário delas relacionado a câncer. E a Pro também enviou para vocês a aula do câncer. Vocês receberam? Qual aula, prof? Da 4.3. Ah, sim. Tá no e-mail, se eu não me engano. É. Eu vi. Beleza. Daí, então, a gente agora vai ver a apresentação da Maria Eduarda e da Bianca sobre o câncer. E depois a gente vai começar a apresentação da aula prática, dos cortes histológicos que cada um recebeu o seu para estar apresentando hoje o seu corte e a função daquela estrutura que a Pro pediu, ok? E aí, pessoal, se der certo, a Pro já vai estar hoje mesmo postando as notas, tá? Tanto do seminário, porque... Ah, não, do seminário não, porque semana que vem ainda tem o Matheus e a Clarice, então não posso postar o seminário. Mas eu posso postar a aula, essa primeira aula prática, tudo bem? Então, a Bianca e a Maria Eduarda estão prontas? Sim. Eu sim. Então, podem dar início aí à apresentação do seminário de vocês. Tá. Eu vou tentar compartilhar aqui, se travar tudo igual ontem. Daí a Bianca, se puder, compartilha os slides, mas eu vou tentar agora. Tá. Se quiser que eu já compartilhe, pode deixar, deixa. Então, acho melhor, porque vai que eu compartilho e trava tudo. Ontem, Maria Eduarda, eu vi o teu WhatsApp, eu vi tudo certinho, vi teu áudio, tá? Não se preocupa, deu tudo certo. Tá bom. Então, pode compartilhar, Bia. Tá, peraí que tá abrindo. Abriu. Muita coisa aqui. Estão vendo? Ainda não. Peraí que tá piscando o negócio aqui. Agora sim. Agora sim? Agora abriu. Sim. Para mim sumiu. Voltou? Voltou? Então Voltou. tá certo. Tá. Então, nosso seminário é sobre câncer. Maria vai começar. Pode passar. Tá, então o que é câncer? O câncer ou tumor maligno é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células, que se dividem-se rapidamente. Essas células agrupam-se formando tumores, que invadem tecidos e podem invadir os órgãos vizinhos e até distantes da origem do tumor, que são as metástases. Pode passar. Então, essa imagem, ela simplifica o que são as metástases. Então, o câncer cresce e se desenvolve, as células cancerígenas se espalham e chegam aos outros órgãos. Então, a metástase é quando o tumor se espalha para outras partes do corpo.
E os tumores não fazem metástase em qualquer lugar. Eles têm suas preferências de órgãos para fazer as metástases. Pode passar. Bom, o câncer é causado por mutações que ocorrem, que são alterações na estrutura genética do DNA das células. Cada célula sadia possui instruções de como devem crescer e se dividir. Na presença de qualquer erro nessas instruções, mutação, pode surgir uma célula doente e, ao se proliferar, causará o câncer. Aí aqui tem o esqueminha das células normais, a divisão, aí aqui a célula mutada e daí aqui já o câncer se formando. Existem mais de 100 tipos de câncer, que correspondem aos vários tipos de células presentes no corpo humano. O câncer de pele, por exemplo, tem vários tipos, porque a pele é composta por mais de um tipo de célula. Por exemplo, se o câncer tiver início em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas, é conhecido como carcioma. E se ele começar em tecidos conjuntivos, como os ossos, os músculos ou cartilagens, é conhecido como sarcoma. Daí aqui tem os 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2018. Eu não achei uma imagem mais atual, né, de 2020, mas eu vi que eu vi na pesquisa que o câncer ainda que continua sendo mais incidente, né? Em primeiro é a mama feminina, em segundo cólon e reto, e em terceiro colo do útero. Nas mulheres e nos homens continua sendo ainda na próstata, traqueia, brônquio, pulmão e cólon e reto. Posso passar? Pode passar. Bom, as causas do câncer. O câncer pode ter várias causas, fatores externos ou internos ao organismo, que contribuem para o desenvolvimento da doença. As causas externas são relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos, costumes e qualidade de vida da própria pessoa. As causas internas são relacionadas aos hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas e também ligadas à capacidade do organismo de se defender de agressões externas. Apesar de o fator genético exercer um importante papel nas formações de tumores, são raros os casos de câncer que se devem exclusivamente aos fatores hereditários, familiares e étnicos. Então, alguns tipos de câncer, eles têm a causa bem conhecida. O cigarro, por exemplo, pode causar o câncer do pulmão, como todo mundo já sabe, né? A exposição excessiva ao sol pode provocar câncer de pele. E alguns vírus podem causar leucemia e o HPV, que é o câncer do colo de útero. Outro exemplo também é o vírus da hepatite, que pode causar o câncer no fígado. Os outros tipos de câncer, ainda em estudo, podem ter ligação direta com o componente de alimentos. O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam as chances do câncer. Esse fator, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para o câncer, explica em parte o porquê de o câncer ser mais frequente nesses indivíduos. Bom, fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. O mesmo fator pode ser de risco para as várias doenças, como o tabagismo e a obesidade. Por exemplo, são fatores de risco para diversos cânceres, além de doenças cardiovasculares e respiratórias. Vários fatores de risco podem estar envolvidos na origem da mesma doença. Estudos mostram, por exemplo, a associação entre álcool, tabaco, câncer e o câncer da cavidade oral. Nas doenças crônicas, as primeiras manifestações podem surgir após muitos anos de exposição.
aos fatores de risco. A exposição solar prolongada sem proteção adequada durante a infância pode ser uma das causas do câncer de pele no adulto. Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, herdados ou resultados de hábitos ou costumes de um determinado ambiente social e culturas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida adotados pelas pessoas podem determinar os diferentes tipos de câncer. Bom, aqui é só uma imagem ilustrando ali o que pode causar o fumo, o álcool, a dieta, a radiação, as luzes, os agentes químicos, a mutação genética, a obesidade, vida sedentária, algumas infecções, todos esses aqui, como eu falei, eles podem estar levando ao surgimento do câncer. Aqui, novamente, alguns hábitos que podem causar o câncer. Como já foi falado, o tabagismo, os hábitos alimentares, alcoolismo, hábitos sexuais, em que alguns hábitos sexuais podem causar o câncer no colo do útero, os medicamentos, a radiação solar e fatores ocupacionais, que surgem da exposição por muitos anos a agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho, mesmo após interrompida a exposição. Pode passar. Bom, a prevenção. A prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir o risco de ter a doença. O objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva. Isso inclui a adoção de um modo saudável e evitar a exposição a substâncias causadoras do câncer. O objetivo da prevenção secundária do câncer é detectar a doença pré-maligna, por exemplo, lesões causadas pelos vírus HPV ou pólis nas paredes do intestino, ou câncer assintomáticos iniciais. Bom, que daí algumas práticas, né, que a gente pode fazer para diminuir o risco, que é a alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, práticas de atividades físicas, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E aqui tem mais algumas formas de prevenção. Primeiro está a amamentação, que o aleitamento materno é a primeira alimentação saudável, né? E a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida protege as mães contra o câncer de mama e também as crianças contra a obesidade infantil. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer um exame preventivo ginecológico a cada 3 anos, porque as alterações das células do útero são descobertas facilmente no exame preventivo, ou Papa Nicolau, né? E são curáveis em quase todos os casos. Evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas e usar sempre proteção adequada, como chapéu, protetor solar. Vacinar contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. E vacinar contra a hepatite B, porque o câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B. E a vacina é um importante meio de prevenção deste câncer. Pode passar. Bom, o tratamento do câncer é feito por meio de uma ou de várias técnicas de tratamento combinadas. A principal dela é a cirurgia oncológica, que pode ser empregada em conjunto com a radioterapia, quimioterapia e transplante de medula óssea. Conforme cada caso, o médico vai escolher o tratamento mais adequado de acordo com a localização, o tipo do câncer, a condição clínica do paciente e a extensão da doença. Todas as modalidades de tratamento são oferecidas pelo SUS. Todas as modalidades de tratamento são oferecidas de forma integral e gratuita pelo SUS. Aqui daí só uma imagem ilustrando, né, que a gente vai falar
daqui a pouquinho sobre a radioterapia, quimioterapia e Tem transplante. bastante interferência de panela. Não sei quem é que está com o microfone ligado, que está dando bastante barulho aqui, gente. Mas pode falar lá, Bianca, continua falando sobre a quimioterapia e tal. Tá dando para entender? Acho que é Não, aqui em tá casa dando, mesmo. mas eu escuto aqui bastante ruído. Eu não sei se alguém está com o microfone aberto e aí está interferindo na apresentação de vocês. Tá, eu vou falar um pouco mais alto. Aqui daí é só uma imagem Prof, da rádio. rapidinho. O Lemes pediu para aceitar ele na aula. Não sei se está aparecendo aí. Ele não pediu ainda. Eu aceitei agora a Elaine, mas o Lemes ainda não pediu. Deu para entender o tratamento? Querem que eu repita? De radioterapia, químio? Não, essa parte a gente vai falar agora. Mas essa parte anterior do tratamento. Deu para Não, entender? eu escutei. A turma escutou? Acho que sim. Então pode tocar aí. Tá, então vamos continuar. Eu vou tirar o meu microfone também para não dar interferência aqui de casa. Tá, então a radioterapia. É um tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Estas radiações não são vistas durante a aplicação e o paciente não sente nada. Para muitos pacientes é um meio bastante eficaz, fazendo com que o tumor desapareça e a doença fique controlada ou até mesmo curada. Mas isso é em alguns casos, né? E quando não é possível obter a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Isso porque as aplicações, elas diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando um alívio para os pacientes. Pode mudar. Quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Dentro do corpo humano, cada medicamento age de uma maneira diferente. Por esse motivo, são utilizados vários tipos a cada vez que o paciente recebe o tratamento. Esses medicamentos se misturam com o sangue e são levados para todo o corpo, para todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando os tumores e impedindo também que elas se espalhem pelo corpo. O tratamento é administrado por enfermeiros especializados e auxiliares de enfermagem, podendo ser feito da seguinte maneira: via oral pela boca, via intravenosa pelas veias, via intramuscular pelos músculos, tópico sobre a pele e a mucosa e subcutânea pela pele. Isso eu já falei. O transplante de medula óssea. É um tratamento para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue, como a leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Ele consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula. Pode passar. Os cuidados paliativos no tratamento do câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e o alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliações impecáveis e tratamentos de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Dessa forma, os cuidados paliativos devem incluir as integrações necessárias para melhor entendimento e manejo de complicações e sintomas estressantes, tanto relacionados ao tratamento quanto à evolução da doença, apesar
Apesar da conotação negativa ou passiva do termo, a abordagem e o tratamento paliativo devem ser eminentemente ativos, principalmente em pacientes portadores de câncer em fase avançada, onde algumas modalidades de tratamentos cirúrgicos e radioterápicos são essenciais para o alcance do controle dos sintomas. Considerando a carga devastadora de sintomas físicos, emocionais e psicológicos que avolumam no paciente com doenças terminais, faz a necessidade da adoção precoce de condutas terapêuticas dinâmicas e ativas, respeitando-se os limites do próprio paciente frente à sua situação de incurabilidade. Bom, aqui é só uma imagem. Apoia quem está lutando contra o câncer. E daí aqui embaixo tem uma frasinha. Pacientes oncológicos precisam de suporte e apoio das mais diversas fontes, desde especialistas até amigos e familiares. Fique atento para contribuir nessa luta. Era isso. Só voltando ali nos cuidados paliativos, eu não tinha entendido muito bem o que era. Aí eu fui ver uns vídeos e tudo para entender, né? E aí que eu fui entender que é um cuidado que olha para a pessoa e não para a doença. E também é um cuidado que favorece o controle do sofrimento dos pacientes, promovendo uma qualidade de vida para os pacientes e para os seus familiares. E é isso. Porque essa é uma doença que ela afeta muito também o psicológico, né? Quando você recebe um diagnóstico desse e ao mesmo tempo você sabe que hoje ainda não existe uma cura, né? 100%, você faz a quimioterapia, você faz a radioterapia, às vezes você faz cirurgia para remover, mas você está sempre suscetível a uma futura metástase, né? Então, quando você recebe um diagnóstico desse, você já fica muito preocupado e mexe muito com o psicológico. Então, é legal essa parte, Maria Eduarda, porque ela vai estar tratando não só a pessoa como a família, né? E a família entendendo como lidar com tudo isso, com essa doença, com o doente, né? Então é bem interessante. Vocês já ouviram falar? Prof, Oi. uma vez na televisão, acho que é no Globo Repórter, passou só sobre uma clínica de cuidados paliativos. E eu achei muito interessante porque geralmente são pessoas que já não têm mais o que fazer, né? Então, como ela falou, eles não tratam a doença, mas eles têm um olhar mais específico para aliviar todo aquele momento antes da pessoa morrer, né? Porque quem estava naquela clínica ali já sabia que não ia sair dali vivo. E, nossa, era muito legal a reportagem. E como é triste, né, gente? Como é triste também, né? É bem triste. É Eu fico bem. imaginando, né, uma pessoa entrar num lugar e saber que não vai sair dali vivo, né? Que só vai entrar e não vai sair, né? É muito triste, é muito triste. Ó, o Matheus pediu para entrar agora. É muito triste mesmo tudo isso, né? E, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, o câncer, ele também tem um quê genético, né? Se você é de uma família que é uma família que tem bastante casos de câncer e tal, existe a probabilidade de desenvolver, porque ele também tem um quê genético, né? As células cancerígenas. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês já ouviram falar aqui em Jaraguá do Sul de um projeto chamado Projeto Semente? Ninguém? Não é um projeto que a filha da professora participa? Ou não? Ela fez uma ação, ela não participa lá. Ela tá. fez uma doação uma vez para esse projeto, né? O grupo dela, das meninas, se reuniram para vender brigadeiro e com a renda do brigadeiro
fez uma doação de R$ 1.000. Foi muito legal aquele momento ali. O Projeto Semente aqui em Jaraguá são voluntárias, né? Pessoas voluntárias que se reúnem para, no dia que o Hospital São José aqui de Jaraguá, ele recebe as ambulâncias dos outros municípios, que é o dia dos outros municípios trazer os pacientes para quimioterapia ou para radioterapia, o que acontece? O pessoal do Projeto Semente, eles montam uma banquinha ali na frente do hospital ali de São José, e eles distribuem gratuitamente para esses pacientes umas faixinhas, assim, para colocar no cabelo, sabe? Muito legal. Tem coloridas, tem estampadas, lisas, muito legal, eles distribuem isso. Existem algumas empresas aqui em Jaraguá que são parceiras e fazem a doação dos tecidos, né? E daí os voluntários e as voluntárias costuram, fazem essas faixinhas e também eles distribuem uma semente, um saquinho com umas sementinhas de girassol. Por isso que é chamado Projeto Semente, né? Então, eles distribuem umas sementinhas de girassol, eles distribuem também um chocolatinho em forma de girassol, um pirulitinho assim. E para os homens que vão ao tratamento do câncer, que daí não ganham essa faixinha na cabeça, eles distribuem um cachecolzinho assim para o pescoço. Nossa, e eles vivem de doação das pessoas, né? As pessoas se doam para esse projeto, para ir lá costurar, ou para ficar lá no dia que está recebendo as ambulâncias e está recebendo esses pacientes com aquele sorriso, aquela palavra de aconchego. E também eles se doam para buscar arrecadação e buscar mais tecido, pessoas que podem querer estar ajudando financeiramente de alguma forma. Então, assim, nossa, é um trabalho voluntariado, assim, muito rico que tem aqui em Jaraguá. Vocês que são da área da saúde deveriam um dia ir nessa entrada do São José e prestigiar esse projeto e conversar com as moças que ficam lá para receber esses pacientes. Olha, gente, muito bacana. A minha filha, assim, ela participa de um grupo de meninas que faz voluntariado, né? E um dos voluntariados foi a entrega desse dinheiro para o projeto. E quando a gente esteve lá fazendo a entrega, a Juliana até ganhou uma faixinha, elas deram uma faixinha para a Ju. Quando a gente foi lá, entregou o dinheiro, foi muito bacana, assim, a mulher disse, uma das voluntárias estava conversando comigo, que muitas vezes o paciente que chega ali no dia de receber a quimioterapia, principalmente a quimio, que aqui dá mais efeito colateral, né? Disse que muitas vezes eles só querem um abraço no final de tudo, na hora de ir embora, sabe? Eles só querem um abraço apertado, um sorriso, aquela questão do carinho, né? Então, nossa, muito gratificante. Isso daí eu acho que vocês poderiam se informar. Eu acho que era de quintas-feiras, mas eu não tenho certeza, tá? Tem que se informar. Acho que vocês poderiam dar uma passada por lá, quando a gente passar essa pandemia toda, né? E ver que trabalho rico que eles fazem. Projeto Semente. Também podem pesquisar na internet, deve ter alguma coisa sobre o projeto na internet. Honestamente, eu não lembro de ter pesquisado, mas com certeza deve ter alguma coisa bem bacana sobre o projeto na internet. Então, vale a pena, meninas. Meninas e Matheus, né? Porque o Matheus está aqui com a gente agora, então, amigos. Pessoal, alguma pergunta com relação à apresentação das meninas? Tudo bem, então?
Beleza. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, meninas? Acho que só isso mesmo. Minha parte era isso. Então tá. Então, podemos começar a fazer a apresentação da aula prática? Quem gostaria de ser o primeiro? Prof, é a do glóbulos é a do desenho, né? É. Ah, tá. Eu tinha feito só o desenho, mas era para explicar também sobre... Sim, é para explicar. Ah, tá. Eu dei uma separadinha aqui em alguma coisinha para explicar também, por um pouquinho. Mas você quer ser a primeira aí? Pode ser. Só deixa eu... Se você quer se organizar, a gente pode deixar... então, pode apresentar alguém antes, daí eu apresento logo em seguida. Eu posso apresentar, professor? Tá, deixa o Matheus, então. O Matheus ontem foi o último a apresentar. Então, hoje o Matheus vai ser o primeiro a apresentar. Matheus, antes de você apresentar, amigo, quero falar um negócio. Semana que vem, você e a Clarice são os últimos que vão apresentar o seminário sobre doenças renais. Sim, senhora, tá pronto, né? Já tá pronto? Nossa! É. Bom! Então tá, daí combina com a Clarice para vocês virem na aula e apresentarem, tá bom? Sim, senhora. Beleza. Beleza, então pode mostrar. A tua estrutura qual é, Matheus? Conta para a turma. É os linfócitos T. Ótimo, os linfócitos T. Peraí. O que eu preciso achar agora? Tá aparecendo aí, professora? Ainda não. Janela do aplicativo. Meu, que dificuldade. Pelo celular é mais fácil de fazer isso. Você tá no computador? Eu tô no notebook. Eu vou compartilhar aqui. Então você precisa... Não, você vai ali no compartilhar, deixa eu ver aqui. Aí você vai em procurar, tá? Não tem ali procurar? Aí você vai... O teu não tem? Ô, professora, tem como pedir para a Letícia compartilhar para mim? Eu acho que fica mais fácil. A Letícia? Você tem lá no celular? Eu mandei para ela. Pode pedir. A Lê consegue? Só um minutinho. Tá bom. Então, a Letícia vai compartilhar para você. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Agora sim. Ai, que bonito, Matheus! O Lemes detonou. Só o básico. Meu Deus! Olha, vou até botar uma observação aqui. Então, professor, eu estava dando uma olhada nos cortes histológicos lá, daí eu pesquisei essa imagem de cima que fica um pouco mais nítido, né? Dá para explicar um pouquinho melhor? Gostei muito.
Começando ali, ó, o linfócito T, ele tem a função de reconhecer os macrófagos ativados, né? Ele é uma célula mensageira. É uma das mais importantes do sistema imune. Ela envia mensagens de ataque para diversos leucócitos para realizar a guerra imunológica contra o agente agressor, né? Assim que o corpo reconhece que já tem outro organismo que não é dele, que pode trazer malefício, esse linfócito ele é ativado, né? Aqui no córtex histológico ali, a gente consegue observar ali embaixo do córtex a região onde fica armazenado os linfócitos, né? E ali nas partes que tem essas ondulações, seria onde corre a linfa, né? Foi mais ou menos isso que eu consegui compreender, professor, dos desenhos ali. Sim. Você tirou da onde esses desenhos? Você pesquisou na internet? Pesquisei na internet, daí a internet, no Google, ele me deu a informação do linfonodo, né? Que é onde fica armazenado a linfa, né? No córtex da molécula ali. Sim. Nossa, eu gostei muito. Pena que eu não estou conseguindo, tá meio pequeno. Ali que eu queria enxergar o que você colocou ali em volta daquele, no desenho de cima, no corte de cima, as estruturas que você escreveu ali, né? Prof, eu dei um zoom. Ó, viu se melhorou. Melhorou um pouco sim. Assim, professora, ali, ó, começando pela parte de baixo, né? Seria o vaso linfático eferente, né? A válvula, núcleo corticial, a medula, né? O córtex interno, que é onde está localizado os linfócitos T. Logo mais acima, os vasos linfáticos aferentes, né? Embaixo seriam os eferentes e a parte superior, os aferentes. Parte externa ali, ó, córtex externo, onde ficam armazenados os linfócitos B, né? Os capilares sanguíneos e a cápsula trabécula. Embaixo seria ali a cápsula, né, que é o seio capsular, onde recebe a linfa, né, que é aquela parte bem rosinha de cima. A parte mais embaixo ali, roxo com azul, seria o córtex. E na região ali onde ficam os linfócitos é as partes mais escuras na extremidade. Embaixo é a medula, onde corre a linfa, né, que é aquelas ondulações na parte de baixo. Nossa, gostei muito do teu desenho. Ó, nota 10. Adorei. Valeu. Adorei tua dedicação, a tua apresentação. Achei muito legal. Vocês não gostaram, turma? Eu gostei. Mandou bem. Eu também gostei. Mandou bem, Matheus. Mais alguma informação? Não, acredito que era isso. Fala, Íria. Não, tô parabenizando ele, prof. Parabéns, né? Ó, quero ver essas meninas agora. Meu ficou ridículo. Vergonha. Eu sempre tenho esse problema. Vem um apresentão, fica lixo depois. Ah, nada a ver. Nada a ver. Vocês gostam de fazer sucesso. Ah, prof. Agora, Prof, vou colocar o meu, tá? você, Íria, tá bom. Vou anotar aqui. Pode falar. O meu era sobre os glóbulos vermelhos. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Tá bonito. Por que você botou essa canetinha aí? É porque eu não tinha cola aqui em casa. Aí eu cortei, só que não tive como colar na folha e eu coloquei ela para segurar. Ótimo. Adorei. É, a dificuldade de não estar em casa, né? Mas enfim. O meu era sobre os glóbulos vermelhos. Aí eu só consegui achar esse corte histológico, prof, que era melhorzinho assim, que daí ele era um corte dos glóbulos vermelhos com anemia falciforme. Só que os glóbulos vermelhos, normalmente, eles são assim, ó, bem redondinhos, tá vendo? E daí, os glóbulos da anemia falciforme, eles ficam nesse formatinho de foice que eu coloquei aqui, ó. Dá pra ver bem certinho quais são os bons e quais são os ruins. Fica mais eu vou falar um pouco, né? Eu vou falar um pouco sobre os dois pontos, né? Os glóbulos vermelhos, eles são as principais células do tecido sanguíneo e também são conhecidos como eritrócitos ou hemácias.
E estas células, elas são anucleadas, não apresentam organelas no citoplasma e contêm grande quantidade de pigmentos respiratórios, que são denominados hemoglobinas. E as hemoglobinas que são responsáveis pela cor vermelha. Quanto à morfologia, as hemácias se apresentam na forma de um disco bicôncavo flexível e sua principal função é transportar o gás oxigênio que está ligado ao ferro existente na estrutura da hemoglobina. Daí, no caso, a anemia falciforme, ela é um tipo de anemia hemolítica hereditária em que ocorre uma deformação no formato das hemácias. Isso. E isso deixa elas nesse formato da foice. E daí, essa deformação ocorre por alteração na hemoglobina, que no processo de desoxigenação forma agregados que distorcem seu formato e impedem sua permanência no sangue. E isso também dificulta, por exemplo, a saturação da pessoa, né? Porque esse formato de foice não permite que elas se liguem ao oxigênio, né? Daí, por isso que elas são descartadas também. E deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado aqui. E que a produção desses glóbulos vermelhos, ela acontece na medula óssea, sob o controle do hormônio eritropoietina, e as hemácias sobrevivem por cerca de 120 dias. É mais ou menos isso, prof. Muito bem, adorei. Teu corte, ele é um pouco mais tranquilo do que o do Matheus, né? Com menos detalhes, mas ele foi muito bem feitinho, super caprichoso, adorei, parabéns. Gostei das canetinhas aí para deixar o corte esticadinho. A gente tem que se virar com o que tem em casa, não é? Pois é. Não, eu fiz gostei uma muito. lá na minha irmã para poder conseguir essas coisas para fazer os desenhos esses dias, mas tá certo. Tá lindo. Onde que você tá mesmo, Iria? Qual a cidade? Itapoá. Ah, você tá em Itapoá. Muito bem. Que quando eu vim, né, eu achei que eu não ia ficar tanto tempo. Então, eu vim bem pouco preparada. Daí, teve até um post no Instagram que falava, me identificando, se você se identifica em ser um aluno que voltou para sua cidade e agora não tem roupa para ficar tanto tempo na quarentena, porque daí eu trouxe uma mochila só, né? E no fim, tô há meses aqui, meu Deus do céu. E assim, né, Iria? Você levou uma mochila de verão, né? Agora começou o frio. Pois é, eu tive que comprar uma calça de moletom porque eu tava passando frio aqui. Comprar meia, não tinha. Complicado, viu? Complicado, né? Agora vai passar frio. Mas, por enquanto, a gente ainda tá assim, com as aulinhas online, daqui a pouco vocês já vão estar de férias, e no próximo semestre, todo mundo na sala de aula, todo mundo em Jaraguá do Sul, voltando às suas rotinas. Amém. Amém. Vai ser Sim, eu vi. Prof, posso ir agora? Pode. Negócio... Ou a Camilinha? Tanto faz. Pode ir se tu quiser, depois eu vou. Pode ir. É porque eu vi que tu abriu o microfone. Fala aí, Iria. Tanto faz. Fizeram uma publicação lá do estado, do governo estadual, que os municípios que entraram em acordo para a área da saúde, o ensino superior ia voltar dia 1º de julho, ou dia 6 de julho, alguma coisa assim. Só que depende do estado de cada município, né, prof? Na verdade, isso foi um decreto do governo, né? Daí agora a gente está esperando as recomendações de Jaraguá do Sul. Mas vocês com certeza vão ser bem orientados e informados, não se preocupem, tudo vai. Eu vi que se o município não tiver de acordo, é para voltar só em agosto. A minha filha, por exemplo, ela vai voltar à aula a princípio 2 de agosto. A escola já se pronunciou. A minha irmã não vai voltar até 8 de agosto.
A escola já Isso. estão se pronunciando, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, se voltar Anhanguera. dia 6 de julho, a gente já vai estar de férias, né? Então, a gente vai voltar só em agosto de qualquer forma. Sim. É. Mas também tá rolando agora não pro superior, né? Mas que nem pra minha irmã, assim, eles estão tentando aprovar não sei se nem chega a ser lei, mas um projeto de anular esse ano letivo. E ano que vem vão refazer tudo de novo, daí presencial. Não sei, complicado. Complicado para as escolas particulares, né? Que o povo ainda continua pagando a mensalidade. Não sei. Sim. Vamos ver, vamos aguardar, né, gente? Nós estamos vivendo um momento diferente na vida de todo mundo. A gente não sabe o que vai ser na semana que vem, né? A gente hoje fala uma coisa, talvez semana que vem já vai vir outra recomendação. Na verdade, a gente tem que viver um dia após um dia e ver o que vai acontecer, né? A Tudo uma Letícia grande quer ir incógnita. agora? Pode ser. Então Vou vai. compartilhar com vocês. Ô, professora, vê se vai compartilhar certinho dessa forma aqui. Ai, cadê meu desenho, gente? Peraí. Achei. Tá dando pra ver? Agora sim. Deu? Tá. O meu desenho foi basófilo, né? Que as células existem dois tipos, né, de leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos. No caso, o basófilo, ele é granulócito, que é quando a célula tem grânulos no citoplasma, que são essas bolinhas que eu fiz ali, né, essas marquinhas. Os basófilos fazem parte dos leucócitos granulócitos, como eu disse, possuem grânulos maiores do que nos outros tipos de seu núcleo, do que nos outros tipos. E seu núcleo é grande e apresenta uma forma de S. Essas células apresentam a função de isolar região invadida pelos antígenos através da liberação de substâncias que estimulam o processo de inflamação, sendo a principal dela a histamina, né? Que no caso é quando a pessoa tem alergia, por isso que a gente toma anti-histamínico. E esse processo proporciona o isolamento da área infectada. Essas células sanguíneas produzidas na medula óssea têm meia vida no sangue, estimada entre 1 e 2 dias. Então, ela fica de 1 a 2 dias no sangue. Se eu não estou enganada, foi isso que eu entendi. Elas têm uma forma irregular, tanto que ali no desenho eu tentei fazer, né? De forma irregular. E é encontrada na pele ou na mucosa em patologias que envolvem hipersensibilidade imediata, como dermatite e alergia por contato, e rinite alérgica. É isso, prof. A prof disse que era para fazer uma pesquisa bem sucinta, né? Então, tinha bastante coisa para falar, mas aí eu lembrei do sucinto e fiz mais simples. Prof, esse meu desenho tá certo ou não? Tá ótimo. Tá ótimo. Porque eu vi várias imagens, tipo aquela que a gente vê no microscópio. Só que aí eu pensei, gente, não vou conseguir fazer isso. Aí eu não sei se essa também é um corte histológico, não estava dizendo. Essa aí é um corte da célula, né? Quando a gente tem um corte histológico, normalmente é aqueles corantes, sabe? Como o Matheus, ele mostrou na apresentação dele, que em cima tinha um corte e embaixo um outro modelo de corte. O de baixo do Matheus era um corte histológico, mas está ótimo, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para a turma. Vocês assistiram às aulas práticas do AVA? Eu ainda não. Eu dei uma olhada por cima, mas não vi a fundo ainda. Mas não deixam de assistir, tá? Foi um material muito rico, elaborado, pensando em vocês,
nesse momento que a gente está, de aulas online. Então, não deixem de assistir. Deem uma assistida, deem uma valorizada, que vocês vão gostar muito, certo? Quem gostaria de vir agora? Kemily? Eu. Tá bom. Então, vou compartilhar aqui. O meu não ficou muito sucinto, mas eu vou tentar falar rápido. Não precisa falar rápido. Não tem problema nenhum. Faça a sua apresentação do jeito que você se organizou. É que, tipo, eu achei essa célula muito... Tem muita coisa dela. Daí, tipo, eu tentei resumir o máximo que eu pude. E qual é a sua célula? A minha é o macrófago. Ótimo. Apareceu para vocês? Tá aparecendo. Beleza. Então, a minha célula é o macrófago. Este é o meu desenho do corte histológico. Ele não ficou aquelas coisas, mas eu tentei, não é mesmo? E o macrófago é essa partezinha aqui do meio. Só para deixar claro. Tá ótimo. Então tá. O macrófago, ele é uma célula derivada do monócito. Então, primeiro existe o monócito, para depois virar macrófago, pelo que eu entendi. Ele é um tipo de linfócito produzido na medula óssea através de diferenciação de células-tronco. Então, através de ela acaba virando macrófago através do processo conhecido como hematopoese. Essas células, elas são encontradas em todos os locais de tecidos conjuntivos. E dependendo do local, recebem nomes diferentes. Então, eu peguei só alguns exemplos. Elas se encontram no fígado, baço, linfonodos, são 3 exemplos. E, tipo, no fígado, o nome dela não é macrófago, é células de Kupfer, algo assim. Kupfer, algo assim. No baço, ela já tem ela é macrófago no baço, e nos linfonodos, deixa eu ver se também é macrófago, mas tipo assim, no rim também é outro nome, enfim, muda o nome em cada parte do corpo. Ela é uma célula considerada grande, o seu núcleo, ele é grande e central, e quando observados no microscópio eletrônico, o núcleo dos macrófagos apresenta cromatina frouxa e presença de grumos eletron-densos. O citoplasma do macrófago contém complexo de Golgi, lisossomos e vacúolos. O seu citoesqueleto é formado por filamentos de actina e os microtúbulos são bem organizados. Esses microtúbulos organizados, eles conferem à superfície da célula um aspecto ondulado. E o citoesqueleto, no todo, desempenha uma importante função no desenvolvimento dessa célula, durante os eventos fagocíticos e durante a locomoção da mesma. Então, são conhecidos como as células de limpeza do corpo, porque elas têm como função primária, né, fagocitar partículas, então sejam elas restos celulares, partículas inertes ou micro-organismos. Essas últimas pesquisas que foram feitas mostram que os macrófagos possuem outras funções além da fagocitária. Então, elas atraem outras células para um local em que esteja ocorrendo uma reação inflamatória, regulam o funcionamento de células envolvidas na resposta imunitária, podem induzir a produção aumentada de células envolvidas em uma resposta inflamatória. Então, o macrófago, ele é a primeira célula, se eu não me engano,
que quando tem alguma coisa de errado ali, ele dá um jeito de avisar as outras células e puxar as outras células para esse lugar que está inflamado ou que tem alguma coisa errada. Então, eu só peguei 2 curiosidades. O macrófago, eles foram descritos pela primeira vez em células da estrela do mar e de esponjas por L, esse sobrenome que eu não sei falar. E este deu o nome a essas células de fagócitos, que em grego significa células que comem, porque eles fazem essa parte de fagocitar essas partículas, né? E então, depois ele dá esse nome, depois disso, ele estudou as propriedades das células do sangue em mamíferos e ele notou características semelhantes em algumas células, então ele deu aos fagócitos o nome de macrófagos, os encontrados no sangue, no caso. E estas células, elas também têm a capacidade de expor em sua superfície fragmentos derivados de sua atividade fagocitária. Essa exposição pode iniciar uma resposta imunitária quando reconhecidos pelos linfócitos. Então, é como se ele fagocitasse algum micro-organismo e deixasse isso na superfície dele, para que os linfócitos vejam, tipo, entre aspas, né? E saibam que alguma coisa estava errada. Então, quando eles exercem essa função, os macrófagos também recebem o nome de células apresentadoras de antígenos. E é isso, Pro. Gostei muito da tua apresentação. Bem completinha. Só o slide que ficou bem pequenininho que a gente não conseguiu acompanhar na leitura, pelo menos eu. Mas estava ótimo. Muito bom. O que vocês estão achando, pessoal? Estão achando que o pessoal se dedicou? Tipo assim, o desenho não ficou dos melhores, mas eu tentei. Tá tudo muito bom. A gente faz o nosso melhor, sempre. É verdade. Ontem eu e a Letícia estávamos discutindo, né, Lê, as nossas habilidades artísticas, que era uma vergonha. Ai, meu Deus do céu. Até o Romero Brito participou da conversa, prof. Vocês que estão morando longe agora uma da outra, vocês se conversam ainda bastante? Todos os dias. Às vezes a gente faz chamada de vídeo 2 da manhã e fica conversando e rindo. É muito engraçado. É uma amizade que excede a faculdade. Meu Deus, que legal isso. Muito bom. Mais do que a gente imaginou que fosse CD. Que legal. E eu tô com saudade da comida da Letícia, do macarrão, do feijão. Então, prof, meu Deus do céu. Aqui em casa, meu pai e a minha mãe, eles não jantam. Aí eu sofro, porque eu era acostumada a comer que nem um boi quando chegava da faculdade, Acostumei mal. Então vai emagrecer. Bom, quem quer apresentar agora? Elaine? A Bianca? Pode ser. Então vai, Bianca, tua vez. Eu acho que eu fiz o meu desenho errado, daí eu tentei improvisar um pouquinho do lado dele. Qual era a figura? Linfócitos B. Eu não tinha feito o corte histológico, daí eu improvisei agora enquanto eles estavam falando. Deixa eu compartilhar a tela. Eu não sei se eu fiz certo. Mas escuta, quer esperar mais um pouquinho e ir terminando ou você já terminou? Não, eu dei aquela improvisada, não ficou tudo aquilo, mas vamos ver. Eu acho que fiz errado. Mas qual é que você tinha feito? Eu tinha feito esse grandão aqui, mas eu vendo os desenhos dos outros, eu percebi que eu fiz errado, daí eu improvisei esse quadradinho pequenininho aqui. Ficou feio, mas... Não tá nada feio. Tá ótimo, só que tá pequenininho. Daí eu cheguei um pouquinho mais perto para enxergar, porque a Pro é meio cegueta. Mas pode falar. Tá. O meu, então, é sobre os linfócitos B.
Eles são células que fazem parte de 5 a 15% dos linfócitos circulantes, que se originam na medula óssea e se desenvolvem nos órgãos linfóides. São células de núcleo grande que possuem retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi extremamente desenvolvido no seu citoplasma. Bom, os linfócitos B são responsáveis por garantir a chamada imunidade humoral, que se destaca pela resposta imunológica realizada pela produção de anticorpos. Esses anticorpos são capazes de neutralizar ou ainda destruir os antígenos. Para que ocorra a produção de anticorpos, faz-se necessário a ativação do linfócito B, que se proliferam e se diferenciam nos plasmocitos. São os plasmócitos que produzem os anticorpos. Além da produção de anticorpos, os linfócitos B atuam como células de memória imunitária. Essas células são capazes de reagir rapidamente em novas infecções como o mesmo antígenos. Assim sendo, elas garantem a produção mais rápida e mais eficaz. Muito bom. Oi, Bianca. Eu me embananei tudo que eu fiquei nervosa com esse desenho que estava errado e agora. Não, nada a ver. Tá ótimo. Eu escutando agora você falar da questão de memória e também na apresentação da Kemily, que ela falou da homeostase, enfim, eu estava lembrando e estava pensando que essa apresentação de hoje, desses cortes histológicos e dessas pesquisas que vocês estão fazendo e tal, na verdade não deixa de ser uma revisão, né, do conteúdo, porque se vocês estão prestando atenção, vocês estão observando que tudo isso a gente já conversou nas nossas aulas online, né? Então, não deixa de ser uma revisão do conteúdo, tá? Tô achando bem legal, assim, tô gostando muito. O que vocês estão achando? É isso que eu ia falar, prof. Que a Letícia falou, é bem sucinto e tal, e daí teve esse comentário aí, né? Aí é isso que eu pensei na hora, até porque não precisa ser algo muito explicado, muito detalhado, porque tá lá na primeira unidade do livro, né? A gente já estudou isso esse semestre. Exato, a gente já estudou mesmo. A gente já conversou muito sobre isso, né? Na verdade, é o que a Pro tá falando, assim, é uma revisão, né? Tá sendo uma revisão do conteúdo, tá muito bacana, assim, tô achando bem legal. Eu achei que vocês pegaram bem a ideia e os desenhos estão ótimos, cada um com a sua habilidade. A gente não tá julgando isso de forma alguma, né? A gente está observando o quê? A força de vontade de ter desenvolvido o trabalho, a pesquisa que vocês fizeram. Então, a gente está avaliando isso. A gente não está vendo que desenhou super bem ou desenhou mais ou menos. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é a força de vontade de fazer a pesquisa e estar aqui agora fazendo a sua apresentação. Na semana que vem, a gente tem a outra apresentação, né? Que nós vamos estar falando sobre a desenho da diferença das neoplasias benignas e malignas, né? Então, é isso que vocês vão estar trazendo para a gente, mostrando essa diferença aí. Muito legal. Quem gostaria agora de falar? Pode ser a Elaine? Oi, Pro, posso apresentar assim? Pode, querida. Então, vai. Só um momentinho que eu já vou compartilhar a tela. Então, o meu é as células dêntricas. Essas células, elas são produzidas na medula óssea e elas podem ser encontradas no sangue, tanto na pele,
no trato digestivo e respiratório. Eu não tô Elas vendo fazem... o desenho. Não tá vendo? Eu não tô vendo o desenho. Eu tô vendo aqui, acho que algum compartilhamento da Bianca. Da Bianca? Deixa eu ver se vai. Vou tentar de novo. Agora foi. Agora foi pra Foi. começar de novo? Ou posso continuar de onde que eu tava? Pode começar de novo. Tá. A minha, elas são as células dêntricas. Elas são células produzidas na medula óssea e elas podem ser encontradas no sangue, na pele, trato digestivo e respiratório. E elas fazem parte do sistema imunológico, é claro, né? E elas são responsáveis pela identificação da infecção e do desenvolvimento da resposta imune. Ou seja, quando o sistema imune ele se sente ameaçado, essas células são ativadas com o objetivo de identificar o agente infeccioso e assim promover a sua eliminação. Sendo assim, as células dêntricas, se elas não funcionarem corretamente, o sistema imune ele tem mais dificuldade para defender o corpo. E assim existe uma maior chance de desenvolver uma doença ou até câncer. A função das células dêntricas, elas são responsáveis por capturar o micro-organismo invasor e apresentar antígenos, que eles ficam disponíveis na sua superfície. E ela deixa eles disponíveis para os linfócitos T, que começa a dar início à resposta imune contra o agente infeccioso e assim combater a doença. E devido ao fato delas capturar e apresentar os antígenos em sua superfície, que são as partes do agente infeccioso, as células dêntricas elas recebem o nome de células apresentadoras de antígeno. Então, para concluir sobre as funções, além de promover a primeira resposta imunológica contra determinado agente invasor e garantir a imunidade inata, as células dêntricas elas são essenciais para o desenvolvimento da imunidade adaptativa, que é aquela em que são geradas as células de memória. Então, assim, elas evitam que ocorra novamente ou de forma mais branda a infecção pelo mesmo organismo. O nome das células dêntricas faz referência a projeções citoplasmáticas que se desenvolvem num determinado momento, no processo de maturação, que são semelhantes aos dendritos dos neurônios. Elas foram descobertas em 1973 por Eastman e Kohn, não sei como é que é não sei falar esse nome, mas mais ou menos isso, como uma nova linhagem de células nos órgãos linfóides de camundongos. E um estudo recente revelou a presença de células dêntricas no cérebro, o que pode apresentar uma segunda linha de defesa contra os patógenos que consigam atravessar a barreira hematoencefálica. E essas foram parte da chamada microglia heterogênea. Seria isso, Pro. É isso, Elaine? Isso. Muito bem. Gostei das células dendríticas. As minhas ficaram meio feinhas, mas tudo bem. Não. Nenhum desenho tá feinho. Todos estão ótimos. Tô adorando esses cortes histológicos aí de vocês. Tô gostando muito. Falta agora a Michelle e a Maria Eduarda. Quem quer ser primeiro? Pode ser eu? Pode ser a Maria, então. Pode apresentar. Meu Deus. Vai, Maria vou Eduarda, compartilhar. Na verdade, dá até vergonha de mostrar meu desenho, né? Mas pelo menos eu fiz. Tomara que não trave. Qual é o teu corte? O meu é plasmócitos. Plasmócitos, muito bom.
Uhum. Vocês estão vendo? Tá compartilhando? Ainda não. Agora sim? Agora sim. Agora vocês vão ver o que é desenho feio. Mas tá bem fraquinho, né? Então, eu fiz uma coisa bem... Aham, acho que é por causa da câmera do celular. Ah, Tá tá. meio apagado, né? Parece. É, mas não tem problema, dá para enxergar. Tá, então os plasmócitos são esses que tá em roxinho aqui. Não sei se dá para enxergar direito. Dá. Aqui mais Acho no que dá, né? centro, né? Mais no centro. É, no meio. Dá para No meio. ver. Então, os plasmócitos são esses aí. E eles são derivados de linfócitos tipo B e têm a função de produzir anticorpos circulantes no sangue, que nos protegem de infecções. E eles estão presentes, sobretudo, na medula óssea e nos linfonodos. E é isso. Eu fiz uma pesquisa bem simples, assim. Bem sucinta. E a função dele? Aham. A função dele é produzir anticorpos. Muito bem. Ai, peraí. Certinho, Maria Eduarda. Você com seus plasmócitos. Muito bem, deixa eu fazer aqui, deixa eu anotar. É que a Pro tinha falado que era para ser simples, daí eu fiz Mas bem é simples simples, mesmo. é simples. Eu falei que era sucinto. Era para fazer o desenho e explicar as funções do corte de vocês, né? É simples, é isso mesmo, essa é a ideia. E agora a gente tem a Michele. Eu fiquei com monócitos. Monócitos? Aham. Tá. Consegue compartilhar? Tô tentando. Vou tentar de novo, peraí.
Quer enviar para alguém, Michele, e tipo para Letícia e ela compartilha para você? Se ela quiser me mandar, pode mandar que eu compartilho. Eu acho que ela caiu, gente. Mas ainda tá aparecendo ela ali, Calma, prof. Calma, tô tentando enviar. Abrir, espera. Tá. Ô, Michele, se quiser mandar para Letícia, ela compartilha. Tá bom. O teu é monócitos, né? É monócitos. Enquanto a Michele está tentando aí se organizar, eu quero saber se alguém tem notícias da Julie, que nunca mais apareceu, da Cristina, da Cláudia e a Clarice também, que não veio hoje. Vocês têm notícia dessas meninas? Não, prof. A Cláudia entrava direto, né? Não sei o que aconteceu com elas. A Cristina, muito tempo que não vem. A Julie, achei esquisito ela não aparecer, porque normalmente ela é bem comprometida com entrega de trabalhos, essas coisas, né? A Cristina faz muito tempo que não vem na aula. A Clarice estava ontem, né? Não sei o que deu hoje. A Clarice trabalha, e a Cristina também parece que ela está trabalhando no hospital, cuidando de um senhor, eu não sei muito bem, mas é algo relacionado a isso. Então, pode ser que esteja relacionado com isso. Pode ser. É complicado, porque o horário da aula todo mundo sabe qual é, né? Sim, sim. E aí, Michele? Tô tentando compartilhar de novo. Se não, manda para a Letícia e ela compartilha. Ah, agora foi. Tá. Explicando porque é o corte de uma célula, é que eu não encontrei nenhum corte histológico que me dizia exatamente sobre o monócito. Os monócitos, eles são um grupo de células do sistema imunológico, que eles têm a função de defender o organismo dos corpos estranhos, como vírus e bactérias. Eles podem ser contabilizados através de exame de sangue chamado leucograma ou hemograma, que traz a quantidade de células de defesa no organismo, e eles se originam na medula óssea. Muito bom. Mais alguma informação? Não, eu acho que não. Muito legal, pessoal. Gostei. Acho que vocês pegaram bem o espírito da prática, tá? Gostei muito. Façam na semana que vem o corte histológico, daí como a Pro já explicou para vocês no e-mail, né? Das neoplasias benignas e malignas. Façam a pesquisa sobre a diferença para vocês estarem falando aqui na apresentação de vocês. Na verdade, a apresentação da semana que vem, a gente pode fazer ela de uma forma diferente. Cada um vai mostrar o seu desenho, claro, né? Mas a gente pode falar junto. Cada um pode ir falando uma parte. Se alguém não colocou alguma situação que o outro pesquisou, pode já estar complementando. A gente pode estar fazendo uma discussão junto, tá? Como a turma não é grande, de repente a gente podia todo mundo ativar a câmera e já mostrar o seu e ficar aquele monte de quadradinho assim na tela e a gente conseguir fazer essa discussão juntos. A gente pode tentar dessa forma, fazer uma coisa mais dinâmica. O que vocês pensam?
Pode ser? Pode sim, Sora. Eu acho que vai ser legal se a gente fizer dessa forma. Então tá, minhas meninas. Agora eu vou falar minhas meninas, porque o Matheus já saiu, né? O Matheus já se foi. Gente, mas vocês viram que o Matheus se puxou no desenho dele, né? É porque o Matheus, ele desenha muito bem. Ele é tatuador, né? Então ele já tem esse dom do desenho. Ah, ele é tatuador? Aham, ele faz umas tatuagens bem legais. Não sabia. Aí, pra ele é fácil, né? Mas ele desenha muito bem. Ah, que legal, não sabia dessa habilidade dele. Muito bom. Aham. Então, gostei, pessoal. Se preparem para a semana que vem para a nossa prática. Assistam às aulas, aproveitem que a gente tem tempo. Assistam às aulas, façam os exercícios online do AVA, deixem tudo em dia. O semestre está acabando, tá? Se organizem. Semana que vem a gente tem essa aula e daí na próxima já é a prova. Aí semana que vem a gente conversa sobre a prova, tá bom? Ok, prof. Tá bom. Ok, Pro. Tá tudo bem, então? Ô, gente, Então, só para ressalvar, quem não viu ali no grupo, eu fiz a agenda, a primeira data errada, que era o negócio de hoje. Mas me desculpem, tá? Foi sem querer. Não sei o que aconteceu comigo, que eu botei no meu celular certo e na hora de fazer o cronograma eu fiz errado. Mas no fim, acho que todo mundo apresentou. só não veio mesmo a Júlia, a Cristina, a Cláudia e a Clarice. Mas tudo bem, devem ter tido os seus problemas que não puderam estar aqui, né? Então, desejo para vocês uma ótima semana. Se cuidem. Vocês estão vendo Obrigada que igualmente, Pro. os casos aqui em Jaraguá eles estão aumentando, né? De ontem para hoje aumentou 12 pessoas. Então, continuem se cuidando, se protegendo agora no frio, né? E aí a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal na semana que vem, tá bom? Tá bom. Tá bom, Pro. Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite.